E aí, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem, estejam tendo aí uma semana maravilhosa, muito trabalho, muitas conquistas, muitas alegrias, né? Bora lá, né? Ontem nós tivemos a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que está começando em janeiro, foi adiantado por conta da Copa do Mundo no meio do ano, vai terminar lá para meados do dia 2 ou dia 10 de dezembro, se eu não me engano. E tivemos aí uma rodada muito muito maluca, vamos assim dizer, né? Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa as notificações para estar sempre recebendo as notificações dos novos vídeos. Deixa o seu like se você gostar, deixa o dislike se você não gostar. Se você gostar, não se esqueça de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, beleza? Recado dado, bora pro vídeo. Então vamos lá. Ontem nós tivemos Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Eu acompanhei esse jogo. O jogo foi muito bom, das duas equipes. O Atlético Mineiro atacando bastante, o Palmeiras se defendendo, atacando também. Um jogo bem equilibrado, que acabou no empate, né? O Atlético Mineiro poderia ter vencido o jogo, fez o gol, mas né, o VAR depois traçou as linhas e milimetricamente estava adiantado na coisa assim, só mesmo com a linha do VAR para ver que o cara estava impedido. Mas ainda assim foi um bom jogo, né? Um jogo bem equilibrado, mostrando aí que de fato agora sim, né, o Palmeiras conseguiu se recuperar do 4-0 que sofreu lá do Novo Horizontino. Porque, como eu disse antes, a vitória em cima do São Paulo, para mim, não fala muita coisa, porque o São Paulo abdicou de jogar, não quis jogar. Então o jogo foi 2-2, foi um jogo bem equilibrado, um jogo bem bacana de assistir, um jogo legal. Mas não ajuda nenhum dos dois nesse começo, né? O Palmeiras, que agora está envolvido, o América do México e o Palmeiras e o Veiga parece que chegaram a acordo, e provavelmente o Rafael Veiga saia do Palmeiras e vá para o América do México, né? O Palmeiras aí se vendendo jogadores aí que vinha de muito tempo, né? Vendeu o Everton, agora vende o Rafael Veiga, que estava muito no banco, né? Não estava sendo tão utilizado. Não sei se é uma boa, né? Mas é um bons ares para o Rafael Veiga. O Palmeiras foi esperto, né? Vendeu para um time do exterior, vendeu para o time do México, né? Para não reforçar um rival direto. Então, boa sorte para o Rafael Veiga, que ele tenha sucesso nessa nova empreiteira. Ainda não foi finalizado, mas pelo que parece está tudo muito bem encaminhado. O América do México já aceitou os valores, mas agora a questão burocrática, mas palavreado, parece que está tudo certo. Beleza? Tivemos também Red Bull Bragantino 1, Coritiba 0, Atlético Paranaense 1, Internacional 0, Vitória 2, Remo 0, Fluminense 2, Grêmio 1, jogão do Fluminense, o segundo gol do Fluminense foi um golaço. Chapecoense 4, Santos 2, eu não consegui acompanhar esse jogo, estava correndo ali tudo um junto com o outro, mas o Santos liga um sinal de alerta muito grande. O Santos está na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado por conta do saldo de gols. Claro que é só a primeira rodada, mas pegando aí o desempenho do Santos no Paulista também não está convencendo, não está sendo bom. O Santos, se não abrir o olho, provavelmente mais um ano aí que o Santos passe dificuldade e brigue para não cair. E fala aqui já, né? Não duvido nada que o Vojvoda daqui uns jogos seja demitido, né? Santos que pega o São Paulo no final de semana pelo Campeonato Paulista e depois na quarta-feira pega o São Paulo de novo pelo Campeonato Brasileiro. São 2 jogos contra o São Paulo, um seguido do outro. Não sei aí como vai ser o Vojvoda perder esses 2 clássicos,
provavelmente vai rodar. Provavelmente o Vojvoda é demitido aí do Santos. Não sei muito, né? O Santos trouxe o Gabigol, tá sem o Neymar, manteve aí algumas peças, não foi tão... trouxe o Gabriel Menino, que era do Palmeiras, né? E o Santos parece que não encaixa o time, né? É incrível isso, né? O Santos tem um elenco não maravilhoso, nossa, incrível, mas é um elenco ali para não brigar para cair, né? Um elenco ali para se manter nas intermediárias, no Paulista, é um elenco para brigar até uma semifinal. Uma situação complicadíssima aí do Santos, né? Você, torcedor santista, deixa o seu comentário o que você está achando da situação do Santos. Se você acha que trocar o Vojvoda é uma opção, quem que você traria para o lugar dele, deixa nos comentários aí para a gente ficar sabendo, beleza? Também tivemos Corinthians 1, Bahia 2, né? O Bahia vencendo o Corinthians, né? O Rogério Ceni aí um trabalho incrível com o Bahia, já fez um baita de um trabalho ano passado, jogando o Bahia lá nas primeiras posições e classificando o Bahia para Libertadores. E ontem, né, vencendo o Corinthians, não jogou bem o Bahia, tá? O Bahia não fez um jogo excepcional, mas fez um jogo que envolveu o Corinthians, que fez o Corinthians ir para cima e usou e abusou dos erros do Corinthians. E o Corinthians que jogou bem, né, não jogou tão mal assim, mas não conseguiu superar o Bahia. E, né, encerrando os jogos de ontem, nós tivemos, acho que o grande coringa, né, a grande surpresa da rodada, que foi a vitória do São Paulo por 2-1 em cima do Flamengo. Eu acompanhei esse jogo, eu vou falar um pouquinho que esse jogo rendeu muito burburinho. Tá? Hoje, né, quinta-feira, o Mirassol ganhou de 2-1 do Vasco. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está no intervalo de Botafogo e Cruzeiro, por enquanto 0-0 o jogo, tá? Bom, vamos falar de Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo, o Flamengo anunciou a volta do Lucas Paquetá, pagando em torno de, vou arredondar, mais 50 milhões de euros, né? Desses 50 milhões de euros, 46 milhões é pela venda do jogador, o restante são os impostos e tributos. Assim, bem com status e tudo mais, mas para mim é um jogador que vai se dar bem no Brasil, porque como eu já disse aqui, não só eu tenho essa visão, outros youtubers aqui também que debatem futebol, que falam de futebol, por exemplo, Barolo, o próprio Mauro César da Jovem Pan, o Flávio Prado também da Jovem Pan. O Brasil se tornou ali a quinta potência, né? Então são jogadores ali ou que estão em fim de carreira, ou jogadores que não ali terceira, quarto nível do futebol, porque os bons jogadores, não é que não tem, é que os bons jogadores saem muito rápido. É só olhar, Hendrick saiu com 18 para 19 anos, Estevam saiu antes dos 18 anos, quando completou 18 anos já foi pro Chelsea, o próprio Gabriel Jesus também foi novo. Então você vê que a garotada, né, esses jovens, né, essa jovem remessa de jogadores estão saindo muito rápido e acabam não ficando aqui no Brasil. Então a gente não consegue ter a dimensão desses jogadores jogando aqui, tá? Então teve o anúncio do Paquetá e o Flamengo veio com sua força máxima, né? Veio com seu time titular. Os únicos que não começaram foi Arrascaeta e Jorginho, são jogadores que ainda não haviam atuado. E o jogo começou com o Flamengo dominando o São Paulo, né? O São Paulo veio com a proposta de se defender e estava fazendo muito bem, não estava deixando o Flamengo ter tantas oportunidades, mas o Flamengo teve a oportunidade de abrir o placar com o Carrascal, que quis fazer bonito, né? Quis fazer uma gracinha. Logo em seguida desse lance, o Luciano também ali errou um chute, né? Passou do lado ali do Rossi. E até então, né, esse momento vai até ali, acho que uns 20, quase 30 minutos do primeiro tempo,
O Flamengo já tinha arriscado 5 chutes a gol, o São Paulo não tinha chutado no gol do Rossi. Rossi que ontem fez o jogo, o torcedor do Flamengo quase tem um infarto. Deu uma recuada para ele deu uma furada, meu amigo. Se ele tá perto do gol, ele tinha sido gol. Meu Deus do céu. Então, o primeiro tempo terminou 0-0 com o Flamengo muito superior ao São Paulo. Superior no sentido assim, o São Paulo com a proposta de se defender, estava conseguindo se defender bem, mas o Flamengo estava chegando. O São Paulo não estava conseguindo atacar. No segundo tempo, teve uma mudança de postura, o São Paulo mudou a postura, começou a sair um pouco mais, e com isso o Flamengo conseguiu achar um pouco mais de espaços. E nesses espaços, né, uma falha ali da zaga do São Paulo, cruzamento do Everton, o Pedro ajeita de peito pro Plata, Plata chuta em cima do Rafael, uma bola bate, rebate nele e acaba entrando no gol, 1-0 Flamengo. Eu vou ser bem sincero que quando saiu 1-0 eu pensei comigo, pronto, abriu a porteira, agora vai ser 2, 3, 4, sei lá quantos que vai ser. Mas a postura do São Paulo me surpreendeu. O São Paulo não se abateu, não abaixou a cabeça, pelo contrário, foi para cima do Flamengo, começou a incomodar, e aí o Felipe Luiz muda o time do Flamengo, né? Ele coloca o Jorginho e coloca o Arrascaeta e tira os 2 jogadores ali. Deixa eu pegar aqui para mim não falar bobagem. Mas ele tirou o Carrascal. Deixa eu só pegar aqui, gente. Pra não falar bobagem. Deixa eu pegar aqui. Abre. Tá abrindo, calma aí. Meu pai. Vamos lá. Isso, aí ele tirou o Everton para colocar o Jorginho e tirou o Pedro para colocar o Arrascaeta. Everton e Pedro que estavam bem na partida, tá? Principalmente o Everton, ele estava sendo ali um motor do meio de campo do Flamengo, as jogadas passando ali por ele. E nisso, o São Paulo reparou que tanto o Arrascaeta quanto o Jorginho totalmente fora de ritmo, fora de compasso, estavam muito ruins, e o Flamengo ficou com 2 a menos. E o São Paulo foi para cima, né? O São Paulo foi para cima, e nesse para cima, né, um cruzamento do Enzo Dias, né? E aí vou utilizar da frase do Barolo, né? Você não conhece o canal do Barolo, acompanha lá, o Barolo faz canal de São Paulo, fala as notícias, recomendo bastante o canal dele. Primeira vez na história, acho que nos últimos 10, 15, nos últimos anos aí de São Paulo, a gente não viu um lateral de São Paulo acertar um cruzamento. O Enzo Dias fez um cruzamento milimétrico na cabeça do Luciano. O Luciano empata a partida, né? Faz 1-1. Comemora, vai lá com o banco, mostra a bandeirinha do São Paulo, né? Mas bacana. A gente espera do Luciano que ele não apareça só em jogo contra time menor, que ele apareça contra time grande também. E o São Paulo, quando fez um gol, percebeu que, o jogo tá bom pra gente. São Paulo, time grande, tricampeão do mundo, história e tal. E continuou indo pra cima do Flamengo, continuou indo pra cima, até que numa jogada com o Luciano toca pro Marcos Antônio faz o cruzamento para a área. O Pulgar, eu assim, não entendi o que ele quis fazer, não sei se ele quis tirar, se ele quis dominar, não sei o que ele quis fazer, mas colocou a perna ali na frente, não tirou, a bola caiu no pé do Danielzinho e o Danielzinho faz 2-1 pro São Paulo, né? Vira o jogo. E o Danielzinho comemorou bastante, ele não fazia um gol desde que o Mirassol estava na Série B, não conseguiu fazer gol ano passado. E é bacana que o Danielzinho, junto ali com o Marcos Antônio, estão sendo os principais jogadores do São Paulo nessa temporada, e é legal ver, é bacana ver, né, o jogador se saindo bem. E o São Paulo faz 2-1, né, e o Flamengo perdido em campo, não conseguindo ali
se soltar, não conseguindo armar a jogada. E até então o Crespo não havia mexido no São Paulo. O mesmo time do primeiro tempo foi o time que estava atuando no segundo tempo e o time que virou a partida. Isso mostrou ali uma confiança muito grande no elenco. Então ali provavelmente no intervalo, né, deve ter, o pessoal falou, né, o Danielzinho, né, na final da partida falaram que, o Luciano falou, né, que os jogadores se cobraram muito, teve muita cobrança, todo mundo se olhando no espelho, tipo, vamos pra cima e tudo mais. Que bom que teve essa mudança de postura, né? E poderia ter sido 3, né? Porque o Crespo foi obrigado a mexer, né? Porque o time já estava, né, um histórico de lesões do São Paulo é muito grande. Então ele colocou o Pablo Maia, colocou o Tapia, colocou o Lucas, colocou o Ferreirinha. E bom, teve um momento que o Flamengo foi para o ataque, o São Paulo conseguiu tirar a bola, um contra-ataque do Pablo Maia, Marcos Antônio. Pablo Maia, eu não sei o que passa na cabeça desse jogador. Marcos Antônio na lateral, ali pela ala, estava só com um marcador. Se o Pablo Maia tivesse lançado o Marcos Antônio, ele tinha saído cara a cara com o Rossi. Aí poderia ter sido gol, poderia ter sido um escanteio, enfim, né? Mas havia perigo real de gol, vamos dizer assim, né? Não vou cravar aqui, né? Claro. Mas poderia ter um perigo real de gol. Ele segurou. Na hora que ele toca para o Marcos Antônio, quando já tem 2, 3 marcadores em cima dele. E ainda toca de uma maneira muito ruim. Marcos Antônio teve que entrar, pegar a bola, ir para a linha de fundo, sentido lateral, fazer o giro, tocar para trás. Acabou não saindo nada. Então, se não fosse, né, o Pablo Maia tivesse um pouquinho mais de agilidade, mais uma sabedoria maior, havia o risco real de um terceiro gol para o São Paulo. E aí, no decorrer ali, o Jorginho e a Arrascaeta se encontraram na partida. O Flamengo melhorou um pouco, mas ainda assim encontrando muita dificuldade. O São Paulo conseguiu encaixar bem a marcação, conseguiu fechar os espaços, mas no finalzinho do jogo teve ali um lance, né, que o Flamengo reclamou bastante. Teve um chute de fora da área, não lembro quem foi que aplicou o chute. O Rafael, uma cabeçada, perdão, cabeçada acho que do Plata, cabeceou, o Rafael espalmou, né, muito bem, daí méritos para o Rafael, finalmente, Rafael sendo goleiro do time grande, conseguiu espalmar e a bola foi caindo para o pé da Arrascaeta, que foi indo, Alan Franco foi acompanhando, e aí ele consegue chutar, mas ele cai, e aí os jogadores do Flamengo vão para cima do árbitro na fúria, pedindo pênalti. Gente, não sou clubista, tá? Eu aqui sou o seguinte: se foi pênalti, eu sou o primeiro a vir aqui e falar, pô, foi pênalti, vergonhoso, árbitro ruim. Eu reclamo da arbitragem brasileira, sim. Se o árbitro errar para o São Paulo, eu vou reclamar. Se errar tanto para o mal quanto para o bem, eu vou reclamar, porque eu quero ganhar de forma limpa, não quero ninguém falando, o São Paulo ganhou porque foi roubado, porque não quero isso. Dispenso, obrigado. Mas não foi absolutamente nada. O Alan Franco estava na passada da corrida, junto com o Arrascaeta joga a perna para trás, o contato na perna, o Alan Franco ele não muda o movimento da perna na intenção de bater para atrapalhar, para derrubar. É a passada da corrida, tanto que o Arrascaeta consegue chuta muito mal, por sinal, e aí depois ele cai. O próprio VAR observa e fala, olha, conta passada, ele está correndo, não muda, não altera a trajetória, e aí o jogador consegue chutar. O Arrascaeta ainda, mesmo com o toque, ele consegue chutar e ele só cai depois. Se o Arrascaeta não chutasse aquela bola, e eu tô falando aqui como torcedor, tá? Sabe, o que eu observo, se o Arrascaeta não chuta aquela bola, se na hora que ele sente o toque do Alan Franco, ele já desmonta,
há 70, 60, 70, até 80% de chance de terem marcado pênalti. Como ele chutou, o juiz não marca, porque o juiz entende, já estava na passada, tocou e conseguiu o chute. Nisso foi aquela confusão inteira, isso bem no finalzinho, já praticamente o último lance do jogo, né? Praticamente não foi o último lance do jogo. E os jogadores do Flamengo continuaram reclamando, e aí o jogador do Flamengo, se eu não me engano, deixa eu só pegar aqui, mas eu acho que foi o Jorginho. Jorginho foi expulso por reclamação, né? Uma reclamação mais veemente. Bobagem, para mim, não vai mudar, não muda. Mas foi expulso e o São Paulo consegue aí a vitória por 2-1 em cima do Flamengo. Tá? Passando um pouco sobre os pontos positivos, né? Palmeiras, né? O ponto positivo, conseguiu um empate com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem jogando, fazendo boas partidas, apesar dos muitos empates, mas vem fazendo boas partidas consistentes. O Palmeiras, mesmo depois da derrota Novo Horizontino e a vitória em cima do São Paulo, mostra que o time se organizou, né, tá bem, tá firme, tá estruturado. Vamos ver se com essas se vai ter mais saídas do Palmeiras. E aí eu queria deixar uma pergunta para você, palmeirense. Né? Eu vi muito palmeirense, né, zoando o Everton, né, porque o Everton tá no Grêmio, né, tomou lá 4 gols no Internacional, ontem tomou 2 do Fluminense. E muita gente falando, palmeirense, saudade do Everton e tudo mais. Que frango foi aquele do Carlos Miguel no primeiro gol do Atlético Mineiro? Que frangaço, hein? E aí eu pergunto, vocês palmeirenses, saudades do Everton? Porque vamos lembrar uma situação, o Everton tá voltando de lesão. Ele não estava jogando. Tá fora de ritmo, tá fora sem tempo de bola. Tá voltando ainda. O Everton, para mim, é um dos melhores goleiros no Brasil. Então, Carlos Miguel também é um bom goleiro, um ótimo goleiro. Mas não dá para um Carlos Miguel, goleiro do time do Palmeiras, tomar um frango daquele. E por que eu falo que não dá? Porque o Carlos Miguel estava jogando. O Carlos Miguel não vem de lesão, não estava parado. Então, né, deixa aí, palmeirense, saudades do Everton. E o que você acha? Vocês acham que foi uma boa ideia ter vendido o Everton? Eu, particularmente, se eu fosse Palmeiras, teria ficado com o Everton e Carlos Miguel. Teria dispensado o Lomba. Até o Everton e Carlos Miguel, cara. Nossa, deixava o Everton no Paulista para ele pegar ritmo de jogo, tempo de bola. O Paulista é mais fraco, entre aspas. Carlos Miguel ali para começar o Brasileiro. E quando entrar as Copas do Brasil e Libertadores, o Everton já vai estar muito bem, já vai estar em ritmo de jogo, e eu posso intercalar os dois. Tem os 2 goleiros em atividade. Mas assim, a minha opinião, né, claro, né, você palmeirense, deixa a sua opinião também aí, né, o que você achou da atuação do Carlos Miguel, esse frango que ele levou, se foi uma boa ideia mesmo ter dispensado o Everton. Deixa nos comentários aí, o que vocês acham. Santícia, você já pediu lá no início do vídeo, deixa seu comentário, o que você está achando dessa situação do Santos, das atuações, se o Vojvoda já é culpado, se ele não é culpado, quem que, se for mandado embora, quem que vocês trariam, né, quem entraria no lugar. E você corintiano, né, tem domingo agora o Corinthians tem a Supercopa Rei, né, que é contra o Flamengo. São 2 times que vêm de derrotas. O Corinthians veio jogando bem, né? E o Flamengo aí com uma derrota para o São Paulo, que jogou bem, mas depois caiu muito de rendimento. Ainda tem jogadores ali, os principais jogadores, Arrascaeta e Jorginho, ainda não estão em ritmo de jogo, né? Estão voltando no ritmo. O que vocês esperam aí desse jogo? Me deixa aí nos comentários o que vocês acham, beleza? Bem, gente, muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer, ajuda a mídia alternativa. Deixa o seu like,
Se você gostou, dislike. Se você não gostou, não tem problema nenhum. Ativa as notificações e se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, beleza? Obrigado por vocês ficarem até aqui, até a próxima e fui!